Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, vou até tirar o fone, porque eu ia gravar com companhia hoje, mas hoje eu não vou gravar com companhia porque ninguém apareceu, nem Rafael e nem Marcelo, que é do canal Meu Pai Sadu, que é da Poder Esporte, ia fazer o vídeo aí, e sempre não apareceu. Então eu vou fazer sozinho, tá bom? Vamos falar aí do resumo da rodada, jogo após jogo. Você que faz algumas rodadas que a gente não fala, até que comenta a situação um pouquinho de cada time no Campeonato Brasileiro. Santos está na zona de rebaixamento, por muito mérito do próprio Santos, mereceu, lutou para chegar na zona de rebaixamento. Eu quero dar parabéns a todos os envolvidos que conseguiu chegar nesse objetivo, porque foi muito árduo e conquistado rodada a rodada essa campanha maravilhosa do Santos aí, que está tentando Libertadores, mas por um mero acaso do destino está na zona de rebaixamento pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, tá? Inclusive é o primeiro jogo da rodada, mas eu quero pedir para você ir lá na nossa rifa aqui, ó. Rifinha da moto Suzuki DK 150, tá? R$1 cada número, participe, sorteio daqui 6 dias, dia 12, sábado, às 7 horas da noite, tá certo? Garante seu bilhete, o link tá aqui na descrição, vai lá, adquire seu bilhete, R$1, cara, 99 centavos. Caso você pegue 100 números ou mais, sai por R$79, né? 79 centavos reais 100 números, aí fica 79 centavos por número. 1000 números ou mais, 59 centavos por número, dá R$590, tá bom? Se puder, ajuda a gente alugou o espaço para fazer o nosso estúdio, agora a gente precisa montar e essas rifas aí estão ajudando a gente a conseguir esse objetivo, beleza? É isso, participa da rifa, ajuda a gente a montar o estúdio e vamos para cima, beleza? Valeu e é nóis, tá bom? Vamos lá, e vem pro Peixão, tá tendo vídeo quase todo dia também, hein? Vai lá, ó, você quer passar raiva com o Santos ou quer rir de nós? Vai lá no Vem pro Peixão, se inscreve, tem vídeo direto, eu e meu irmão estamos fazendo lá. Vou começar justamente com o primeiro jogo da rodada, que foi a abertura da mesma. O último jogo de Paulo Turra no comando do Santos. O Santos empatou com o Atlético Paranaense em casa, na Vila Belmiro, vazia de novo, né? Porque esse presidente do Santos é isso aí, ele comemorou quando a torcida foi suspensa do estádio por alguns dias, ele adorou, ele achou maravilhoso, porque aí ele vai pro estádio, né? Esse incompetente. O Santos empatou com o Atlético Paranaense em casa. Pelo jogo não merecia nenhum empate, merecia perder, tá? Mas ainda assim, teve atleticano que saiu reclamando do pênalti marcado, que até entendo a contestação pelo critério do juiz, mas tá na regra, tem que marcar. E o Santos foi prejudicado, tá? Independente do resultado, tô falando aqui, merecia perder e etc, mas foi prejudicado. No primeiro tempo teve um pênalti claro em cima do João Basso, zagueiro, que o juiz não deu. E no segundo tempo, quando o jogo estava empatado, o Santos fez um gol com o Júlio Furt, mas o juiz deu perigo de gol. Basicamente porque ele deu uma falta que não existiu, né? Uma falta do pênalti do Basso foi muito mais falta do que a falta que ele deu para anular o gol do Santos. Enfim, o Santos saiu com o empate, tinha que vencer, o Paulo Turra caiu, péssimo treinador. E agora Diego Aguirre está chegando ao Santos. Meu Deus do céu. Cara, só milagre para salvar o Santos da segunda divisão. Inclusive tá na capa do vídeo aí, né? Rumo à Série B, cara. O Santos, se não mudar tudo, é rumo à Série B. O Santos tem o pior futebol do Campeonato Brasileiro, mas com muita vantagem para o segundo, tá? Mesmo o América estando 8 pontos atrás do que o Santos, o América tem mais futebol apresentado que o próprio Santos. Inclusive, o Wagner Mancini também caiu, né? O cabelo tá soltando aqui, mas é mais. O Wagner Mancini também caiu. O Santos empatou, o Atlético podia ter vencido e daria um salto bom na tabela. Ele ficaria na 6ª posição, não mudaria muito com relação à colocação, porque está na 7ª, mas ficaria agir junto com o Grêmio ali, né? Talvez pelos critérios de desempate ficaria à frente, mas enfim, tá lutando na parte de cima da tabela também, né? O Atlético tem um time interessante, jogou com time misto contra o Santos, basicamente 90% de reservas, e ainda assim merecia ter vencido, tá? Enfim, segundo jogo da rodada, tivemos Goiás vencendo o Fortaleza, um gol contra do Goiás, né? Acabou sendo um gol contra do Fortaleza, mas venceu, inclusive passando o próprio Santos, né? Porque se o Goiás, acho que se o Goiás empata, o Santos continuaria longe da zona fora da zona de rebaixamento. Longe não, né? Tá sem colado. Mas fora da zona de rebaixamento, a vitória do Goiás jogou o Santos para baixo, né? E conseguiu sair da zona de rebaixamento depois de algumas rodadas. O Goiás vem melhorando com o trabalho do novo treinador. Então, assim, investir em um bom técnico faz diferença, sim, né? Diferente do que o Santos faz. Mas o Goiás dá uma respirada e o Fortaleza continua oscilando, né? O Fortaleza está na 13ª posição, com 23 pontos, continua oscilando muito no campeonato, tem altos e baixos. O próximo jogo é justamente Santos e Fortaleza recebe o Santos vai com 3 desfalques, né? O Lucas Lima, o João Paulo e o Mendonça.
já não vou enfrentar o Fortaleza, então possivelmente o Fortaleza vai conseguir uma vitória e dar uma respirada aí também, chegar aos 26 pontos e tentar subir um pouquinho mais na tabela, tá bom? Terceiro jogo da rodada foi o empate do Internacional e Corinthians, 2-2. O Corinthians chegou a ficar na frente do placar em 2 oportunidades, né? Renato Augusto fez um gol, de bola desviou no Vitão, depois o Inter empata com o Bruno Henrique, aí o Corinthians consegue um gol de pênalti já perto do final, os 40 do segundo tempo, com o Fábio Santos, e na Bacia das Almas, cruzamento do Ener Valencia e gol do Luiz Adriano. Depois tem uma confusão entre eles ali, o Ener Valencia estava putaço, não sei se porque o Luiz Adriano, não vi, tá? Depois quem for torcedor do Inter possa me elucidar nisso. Eu não vi porquê, mas a raiva do Ener Valencia xingou todo mundo, eu não sei se desencadeou porque o Luiz Adriano não comemorou com o Ener Valencia, né, o gol. Mas, cara, é complicado, né? Enfim, o Inter também tá na mesma que eu falo do Fortaleza, tá nessa fase aí, né? Oscilando muito, trocou de técnico, voltou o Kudê. Vamos ver se o Inter sai dessa situação também. O Inter tá na 12ª posição. O Corinthians ainda tem 20 pontos, mas melhora, cara. O Corinthians vem melhorando com o Luxemburgo, cara. Muita gente criticou e tal, mas o Luxemburgo vem arrumando aos poucos o time, principalmente nas Copas aí, tá melhorando bastante. E a entrevista que o Luxemburgo deu, né, para o programa do Neto foi muito boa, cara. Ele falou coisas muito legais naquela entrevista. Eu acho que até vou fazer um vídeo depois sobre isso, que eu gostei bastante das coisas que ele falou sobre a brasilidade do jogo, de como o Brasil abdicou das suas principais qualidades para somente copiar a Europa. Eu acho muito importante. É um técnico com muita história aqui, tudo bem que já está na fase final de carreira, mas ele não deixa de ser inteligente por isso, né? E ele falou coisas bem interessantes naquela entrevista, principalmente para o Kleber Machado. Enfim, continuando, o Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1 no Maracanã, uma boa vitória do Fluminense, é o único time que está à caça do Botafogo que conseguiu vencer, mas mesmo assim o Botafogo com um empate conseguiu abrir distância para o segundo colocado, né? Mas o Fluminense venceu, foi melhor que o Palmeiras no jogo. O primeiro tempo foi bem equilibrado, mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu sacramentar a vitória, né? O John Kennedy jogou muito bem, eu gosto muito dele, acho um jogador muito interessante. O Fluminense venceu bem, o Palmeiras continuou oscilando, aí teve toda aquela coisa de novo, né, da Comissão Técnica do Palmeiras reclamar que tá tudo intencionado, sabe? Eu entendo que em alguns momentos você tá na flor da pele, você fala algumas coisas. Entendo também que às vezes é método, né, para desviar o foco, mas assim, muitas vezes você tem que reconhecer o mérito do adversário. O Fluminense foi melhor, superior, mereceu vencer, né? Até entendo que o Abel fala isso algumas vezes, mas muito do foco das reclamações da Comissão Técnica do Palmeiras é a arbitragem, não sei o que, a arbitragem está prejudicando e tal. Sendo que, cara, eu acabei de citar aqui no jogo do Santos, a arbitragem basicamente ela erra todos os jogos. É impressionante como o trabalho da comissão de arbitragem do futebol brasileiro é péssimo, da CBF. Estamos investindo, não investindo nada. Enquanto não regulamentar essa profissão, enquanto não virar uma profissão de verdade, enquanto os árbitros forem obrigados muitas vezes a ter 2 empregos, a arbitragem vai ser ruim, tá? A arbitragem no Brasil precisa ser uma profissão, os árbitros precisam ser melhor remunerados porque a CBF tem dinheiro para isso. Ela não faz porque ela não quer, tá bom? Então, a gente tem que cobrar a CBF da melhora da arbitragem. Entendo as reclamações, acho que tem muita razão, mas não acho que é só isso. É só contra o Palmeiras. É só o Palmeiras é prejudicado. Eu acho que é muito choro, muitas vezes. E olha que eu gosto muito do Abel, acho um baita do treinador, a comissão dele é maravilhosa, trabalha muito bem, mas eu acho que é muita reclamação toda hora, toda vez que o Palmeiras está perdendo, tem uma reclamação descompensada de alguma coisa. E sempre é culpa de ou a gente ganha, ou a gente é roubado, não tem outra oportunidade. A gente ganha por mérito nosso, mas quando a gente perde é porque o juiz atrapalhou tudo, e sabe? Você tem que reconhecer o mérito do adversário também, isso é muito feio, cara. Enfim, continuando. O Vasco venceu depois, graças a Cabo Daciolo, o Vasco venceu 1-0 o Grêmio, num jogo que o Léo Jardim fez grandes defesas, né? O Vasco conseguiu a vitória com o Vetita, né? O Verrete conseguiu marcar o gol, acho que é a estreia dele, né? A estreia dele, fez um gol ali numa jogada do PEC, conseguiu já no final do jogo, mas é uma vitória que tira o Vasco da lanterna, né? Joga o América de novo para a lanterna. O Vasco precisava dessa vitória, é a terceira vitória do Vasco no campeonato. O Vasco venceu a primeira rodada contra o Galo fora de casa, né? Jogou bem até alguns jogos, depois começou a patinar e tal, mesmo com empate, mas enfim. Depois daquela sequência, o Vasco já tem 11 derrotas. Essa vitória aí dá uma esperança para o Vasco, né? O Ramon Dias vai arrumando o time aos poucos. Acho que dá tempo de escapar, é complicado, mas acho que dá tempo de escapar. Não dá para cravar rebaixado.
mas vai precisar de muita superação, né? O Vasco vai ter que vencer muito jogo difícil, e, enfim, acredito que dá, mas bem complicado. Com relação ao Grêmio, cara, o Grêmio buscou a vitória, perdeu muitos gols. O Ferreira tem um pé torto do caramba, é um cara que é muito habilidoso, mas para finalização, realmente, ele peca muito. Ele pegou uma bola aí no primeiro tempo, ele levantou a bola e ele chutou tudo torto, cara. Parece que eu ponho o pé na forma, cara. Você é habilidoso, mas, meu Deus, né? Tivemos também a reestreia do Lucas pelo São Paulo. Ele entrou no segundo tempo na vitória do Galo contra o São Paulo. Um golaço do Hulk, numa falta logo 3 minutos de jogo. Um golaço mesmo. O Rafael falhou. Cara, muito do mérito do Hulk. Acho que a barreira foi mal montada com 2 jogadores, mas estava muito longe. Ele acertou uma balaça no ângulo. Você pode até criticar o goleiro ou a barreira, mas você tem que ver o mérito no chute do cara. Foi um chute de rara felicidade. A bola entrou lá no ângulo e foi um golaço. O Galo venceu, acho que é a primeira vitória do Felipão no comando do Galo, né? O Felipão estava revoltado aí depois da derrota do Palmeiras na Libertadores, falando: o técnico é ruim, por isso que não ganha. É uma vitória do Galo. O Galo está na 10ª posição agora, já fala a classificação geral. Mas, assim, dá um fio de esperança na torcida do Atlético, né? Tem um bom time, tem bons jogadores, não tem por que jogar tão mal, e precisa reencontrar o centro, né, para tentar arrumar melhores posições aí, ou até tentar uma classificação na Libertadores, já que a Copa do Brasil foi pro vinagre depois aqui tudo que o Cudê fez contra o Corinthians, né? Tivemos também um empate entre Cruzeiro e Botafogo. Deixa eu voltar no São Paulo ali. A reestreia do Lucas. O Lucas até jogou bem, teve algumas chances, né? Bateu uma falta bem perigosa e tal. Mas, assim, o São Paulo criou bastante também. Não dá para simplesmente falar que o São Paulo não teve chances. O Rodrigo Nestor fez uma jogada maravilhosa no primeiro tempo, que ele quase faz um golaço. O São Paulo teve chances, até o Dorival chega a falar depois, né? A bola vai entrar, porque, cara, é uma fase de oscilação do São Paulo no campeonato. Você não pode simplesmente culpar o Dorival, achar que ele estragou tudo, o time, né? Como eu vi até o Barolo falando recentemente aí na última derrota do São Paulo. Eu entendo pela frustração, mas o time joga, cara. O time cria, o time faz muitas jogadas, cria chances, criou hoje de novo, parou no goleiro do Galo, ou perdendo as chances, como chutes perigosos, como esse do Nestor mesmo, e o do próprio Lucas numa falta, né? Cabeçada do Lucas também. Mas é aquela fase de oscilação que muito time passa, né? Muito time de meio tabela. A gente falou aqui no canal, né, que o Dorival ia encaixar o São Paulo, encontrar um jeito de jogar, e ele encontrou. Mas é aquela coisa, nem sempre a bola vai entrar, muito vai na qualidade dos jogadores também. Acho que com o Rames e com o Lucas disponíveis por 90 minutos vai melhorar muito a qualidade técnica do São Paulo, evidentemente, e aí a gente pode ver que pode tirar disso, né? Mas foi uma derrota que não foi o que traduziu realmente o jogo, 2-0, né? Teve o gol do Pavão depois também, tomou cartão depois de chutar a bandeirinha. Que coisa besteira essa coisa de dar cartão para quem comemora dando voadora na bandeirinha, cara, uma coisa idiota que o futebol brasileiro é capaz de produzir, né? Mas não foi uma vitória, tipo, com propriedade do Galo, foi uma vitória, mas o São Paulo fez por onde, mereceu um placar melhor do que foi o jogo, tá? Jogo seguinte, Cruzeiro e Botafogo. O grande nome da partida é o Lucas Perry, que inclusive é a capa do vídeo. Ele tá nadando de braçada no Brasileiro como o melhor goleiro desse campeonato, né? É um goleiro extremamente eficiente, muito bom, numa excelente fase, 25 anos, uma convocação para a seleção brasileira dele é mais do que justa, e ele, inclusive, pode ser testado como titular, porque ele está jogando realmente muito bem. Hoje o empate do Botafogo, porque o Botafogo não jogou bem, se deve a Lucas Perry e a Adrielson, porque os dois acabaram com as possibilidades do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou melhor, criou mais chances, merecia vencer, porque deu muito trabalho para a defesa do Botafogo, mas o Adrielson e o Lucas Perry fizeram uma partida de cartilha. Lucas Perry, para mim, o melhor goleiro do Brasileiro disparado. Em segundo lugar é o Fábio, que está fazendo uma grande temporada também. Ele fez uma defesa numa cabeçada, acho que foi do Gustavo Gomes, se eu não me engano, ou foi um chute do... não lembro agora. Foi uma defesaça que ele fez, né, numa cabeçada do Palmeiras, que ele faz uma defesa de Gordon Banks, cara. Foi muito bem também, tá? O Bragantino venceu o Coritiba fora de casa, uma vitória simples de 1-0, que joga o Bragantino lá para a 5ª posição. Um trabalho muito bom do Pedro Caixinha, né? Depois que ele chegou, o Bragantino entrou nos eixos e está fazendo uma excelente temporada, né? Substituindo o Maurício Barbieri. Então vê que o Bragantino tem um time organizadinho, tal, que trabalha bem, que joga bem fora de casa, um time consistente. Então é um time que está ali, está com 31 pontos, mas é o bonde dos 31 pontos, né? Porque tem 4 times com a mesma pontuação. Então o Bragantino está na 5ª posição por critério de desempate, porque é vice-líder junto com todos os outros aqui. Tá? Mas boa vitória do Bragantino, mais uma nesse campeonato. Tá?
O Bahia venceu o América de Minas por 3-1, jogando o América na lanterna. Cauli fez gol, que é um jogador que eu gosto bastante, é pouco falado, muito bom jogador. O Cauli que chegou no Bahia esse ano e nunca tinha jogado no futebol brasileiro, né? Ele jogou, se profissionalizou como no futebol alemão, aí estava no Ludogorets quando foi buscado pelo Bahia, e agora é um dos jogadores que eu mais gosto de ver no futebol brasileiro. Aí gosto bastante dele, acho um meia participativo, driblador, não tem medo de partir para cima, um jogador bem legal de assistir, já tem 27 anos já, é um jogador completamente desconhecido aqui, eu não sabia da existência dele, foi uma bela achada do Bahia nesse jogador, e vem sendo um dos caras que está se destacando para mim. O Bahia conseguiu sair da zona de rebaixamento com essa vitória, jogando o Santos também para essa zona de rebaixamento, o América demitiu o Wagner Mancini, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, tá? E o último jogo da rodada foi a humilhante vitória do Cuiabá diante do Flamengo, 3-0 com propriedade. O Cuiabá chutou muito mais, o Flamengo só ficou com a bola. E tem que falar só ficou com a bola mesmo, porque o Cuiabá chutou quase o dobro de oportunidades do Flamengo. A grande chance do Flamengo foi com o Pedro e ele foi extremamente, mas extremamente displicente. Já estava 3-0 pro Cuiabá. O Pedro foi numa displicência, cara, que parece, que para mim pareceu, ele quer ir embora. Na hora que eu vi o lance, eu falei, ele quer ir embora, cara. Ele tá aí, ele jogou porque o São Paulo botou no campo, mas ele quer ir embora. Para mim foi uma declaração, tipo, ó, me vende porque eu quero sair. Porque, cara, foi displicente demais. Tudo bem que tava 3-0, mas ele tava sozinho, ele tava soberano no lance. E ele foi displicente demais, foi segurando a bola, carregando, até que tomou o bote da defesa do Cuiabá. E o Cuiabá venceu com muita propriedade, né? Gol do Matheus Fernandes, eu não lembro se foi o primeiro. Mas acho que o Matheus Fernandes fez o primeiro? Deixa eu ver, só para não errar o nome. Matheus Alexandre, Fernandes é o do Bragantino. Matheus Alexandre, lateral, fez o primeiro. Depois o Cleison fez o segundo, uma boa jogada do Cuiabá. E o Daverson fechou a conta, né? Mostrou a tatuagem da Libertadores para a torcida do Flamengo. O cara é danado, cara. Mas enfim, uma boa vitória do Cuiabá. Engata, acho que é uma sequência de 5 jogos sem perder, né? Ou 6 jogos sem perder. O Cuiabá já está na 8ª posição do brasileiro. Então, uma vitória muito boa. Foi só o Davi Luiz botar a camisa da Alemanha que o Brasil venceu e venceu bem. 3-0 para o Brasil diante da Alemanha. Agora a gente vai passar na classificação do campeonato. O Botafogo é líder com 44 pontos. Disparado na liderança, tá? O Botafogo está oscilando, até empatou com o Santos, empatou hoje de novo, fez um jogo mais ou menos com o Santos, embora tenha conseguido se recuperar e buscar aquele 2-0, mas tem um jogo mais ou menos, podia até ter vencido, porque teve chances para isso. Aí vence na última rodada, empata hoje de novo, jogando mal, acho que foi o pior jogo do Botafogo desde o Goiás, acho que foi hoje, o Botafogo não jogou bem, o Cruzeiro dominou o jogo, mas enfim, o Bruno Lage chegou agora, então com o tempo o time vai se acostumar ao jeito dele jogar, e não mudou muita coisa, mas o time precisa se ajeitar. E também o Botafogo perdeu o Tiquinho Soares machucado, não sei a gravidade da contusão, mas é o jogador que mais participa de gols no campeonato. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Botafogo líder. Segunda posição, aqui é aquela coisa, o bonde dos 31 pontos, né? Eu vou falar eles na sequência, e você entende, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino, todos com 31 pontos. Na sexta posição a gente tem o Grêmio com 30. Na sétima a gente tem o Atlético Paranaense com 28, mesma pontuação do Cuiabá também com 28. O Atlético está na frente pelo saldo de gols, tá? Nona posição temos o São Paulo com 26. Décima posição o Atlético Mineiro com 24, mesma pontuação do Cruzeiro também com 24 e do Internacional em 12º também com 24. Aí a gente tem o Fortaleza em 13º com 23, o Corinthians em 14º com 20, Goiás em 15º com 19, Bahia em 16º com 18. À frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento também com 18, perde nos critérios de desempate, acredito que é no saldo de gols, tá bom? Isso aí, o Bahia tem menos 6, o Santos tem menos 8. Coritiba, 18º com 14 pontos, Vasco em 19º, saindo da lanterna com 12 pontos, e o América de Minas em 20º com apenas 10 pontos no Brasileirão até agora, tá? Quero saber a sua opinião, o que você achou dos jogos dessa rodada, como é que seu time tá, comenta aí nos comentários, né? Diz aí nos comentários para mim como é que seu time tá, a situação atual, o que você espera para o futuro, e se acha que, para mim, na minha opinião, o Botafogo vai ser campeão brasileiro, porque, cara, é muita distância, além da distância, quando o Botafogo dá uma mínima tropeçada, quem tá atrás também tropeça. Diz aí sua opinião nos comentários. Já são 13 pontos de diferença, tá? Diz sua opinião nos comentários, quero saber.
faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo, hein? Tchau!